Esse vídeo não é recomendação de investimento, de compra, de venda, de fundações, essas coisas aí, tudo aí, não é recomendação não, viu? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma simulação como se a gente fosse investir no fundo imobiliário BGHF11 por 20 anos. Investindo o quê? Todos os meses 10 cotas. Seria um exemplo de um fundo para você ter na sua carteira. Vale a pena lembrar que quando você investe em fundos imobiliários ou também em ações, é sempre interessante você diversificar essa carteira. Não ter apenas todo o seu dinheiro em apenas um tipo de fundo ali ou uma cota, né? Por exemplo, você pode ter o VGHF11, mas ter outros fundos também, principalmente diversificando nos setores. O VGHF11, por exemplo, ele é um fundo tipo híbrido, porém é um híbrido que investe em várias outras coisas. Mas é interessante também você ter um fundo de tijolo, que investe, por exemplo, em shoppings ou em setores comerciais, setores logísticos, ter também um FIAGRO. Por isso que é interessante você sempre estudar sobre fundos imobiliários, tá bom? A ideia do vídeo aqui é apenas simular se a gente fosse investir apenas nesse fundo aí, na nossa carteira. O que iria acontecer? Olhando aqui no fundo Explorer, você pode ver que o último fechamento por cota do VGHF11 foi de R$ 9,11 e a última rentabilidade de cada cotinha foi de 8 centavos, dando aí um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 14,07%. Tem um patrimônio líquido, pessoal, que é o total de dinheiro ali que tem esse fundo, né, de 1,5 bilhões, né, bastante coisa, né, rapaz, é muita coisa mesmo, né. O valor patrimonial de cada cota, o valor que realmente custa aí cada cota, né, seria de 9,27, porém, como ela tá 9,11, o PVP, ele tá abaixo aqui do 1, né, ou seja, é um fundo que a gente pode considerar ele com um valor mais baratinho, descontado, né. E o interessante também, sempre é bom a gente olhar a liquidez dessas cotas quando a gente vai ali adquirir. A liquidez seria o quanto que tá vendendo ali todos os dias, né, então ele tem uma liquidez bem alta. Então, se a gente quiser vender o fundo, é bem simples de vender, vende rápido e tal. Para fazer a simulação, vou usar na tabela apenas o valor das cotas e também o valor do rendimento. Mas continuando falando aqui do VGHF11, como eu falei, ele é um tipo de fundo imobiliário que é híbrido, onde ele investe tanto em outros fundos imobiliários, como também em certificados de recebíveis imobiliários, em títulos imobiliários como LCIs. Então ele meio que diversifica, né, esse valor patrimonial aqui, ó, em vários outros investimentos, buscando aí sempre boas rentabilidades. E lembrando, as rentabilidades dos fundos até o presente momento não tem imposto de renda, então você recebe líquido aquilo dali. Olhando aqui o histórico de dividendos, sempre vem aí, deixa eu aumentar aqui, pessoal, 5 anos, por exemplo, ó, sempre vem pagando direitinho todos os meses, tá vendo? E aí tem mais algumas outras coisas aqui, que aí seria interessante você assistir um vídeo de análise desse fundo, dessa cota. Mas o meu vídeo é apenas de simulação, né? Para fazer isso eu vou usar essa tabela, que é a tabela de simulação de investimento em fundos e ações. Pessoal, nessa tabela você consegue simular até 20 fundos ou ações, e aí aqui você consegue visualizar como que seria a sua carteira de investimentos. Por exemplo, eu tenho aqui preenchido, né, como exemplo, até 10 fundos aqui, ó. E aqui no primeiro aqui eu vou preencher com vocês pra gente ver como que seria essa carteira. A gente consegue ver aqui como que seria o investimento total, o dividendo, né, quanto de dividendo a gente chegar nessa carteira. Também é interessante essa tabela que eu montei. O link dela vai estar na descrição e vale a pena lembrar que ela tem um custo, tá bom? Para poder ajudar aqui o meu canal. É um custo de R$5. Para fazer a simulação, então, a gente tem que preencher os campos em amarelo. Então aqui é o código do fundo VGHF11. Valor por cota, então, ó, 9,11, né? E o valor de rentabilidade 0,8 centavos. Cotas iniciais a gente não tem, mas todos os meses a gente vai estar adquirindo 10 cotas. Se caso você já tem cotas iniciais, você bota aqui, tá bom? Então essas 10 cotas mais ou menos vai custar R$ 91,10. Eu digo mais ou menos porque é renda variável. Esse valor de 9,11 pode subir como pode cair. 20 anos que é o nosso investimento. Então olha só que interessante o que acontece na tabela. Aqui a gente já consegue ver como que fica o nosso investimento, mas eu já vou explicar. Eu quero explicar para vocês que essa tabela, ela simula um exemplo de você ganhar os dividendos, você ir guardando esses dividendos ali na conta da corretora, para quando você tiver um valor que você consegue comprar uma nova cota, você comprar com esse valor de dividendos. Por exemplo, no primeiro mês você tem 10 cotas e te deu 80 centavos de dividendo. Esses 80 centavos vai ficar lá na conta. No próximo mês você vai estar adquirindo mais 10 cotas, então você fica com 20 e agora você vai ter 1,60 de dividendo. Somado com aqueles 80 centavos ficou 2,40 e por aí vai. Até que chega um momento, pode ver que você fica com R$12 e esses R$12 é o suficiente para comprar uma nova cota, uma cota extra. Então você vem comprando sempre 10 cotas, de repente, fora as 10 você comprou mais uma, 11 cotas. Isso sempre vem aumentando, pessoal. Por quê? Porque você está aumentando a quantidade de cotas e vai aumentando a quantidade de dividendo que você vai ganhando. Então, ó, você vem comprando 11, de repente 12, de repente 13, ó, 14, 16, 17, por aí vai, mano. É a bola de neve dos fundos imobiliários. É como se fossem uns juros compostos, né? Porém aqui é mais ativo. Você tem que guardar o dinheiro dos dividendos, né? Não gastar à toa e também comprar as cotas com esse valor dos dividendos. Mas não se esqueça, sempre vai aumentando esse valor das cotas extras que você vai estar ali adquirindo. Até
até que chega um momento, ó, que você vai estar adquirindo mais cotas extra do que o valor de cota que você está investindo, né? Você está investindo sempre 10, mas está adquirindo 11, 12, 16, 17, tá vendo? Então vamos lá. O que aconteceu então no final dos 20 anos fazendo esse investimento de exemplo? O total de dinheiro que vai ser do teu bolso, aquilo que realmente você vai investir, vai ser R$ 21.864. E o total de dividendo que você foi ganhando no longo prazo e reinvestindo foi de R$ 52.959,04, quase 53 conto, né? Ficando com um saldo total de dinheiro ali das cotas, né? R$ 74.164,51, que seriam as 8.141 cotas do VGHF11. Então você foi investindo todo mês 10 cotas, em torno de R$ 91, no final fica com 8.141 cotas, que dá aí 74 pau. E olha só que bacana, essas 8.141 cotas todos os meses está te dando R$ 651,28. Esse dinheiro aí sempre vai cair na tua conta, como se fossem uns aluguésinhos, né? Então aqui na tabela você consegue simular vários exemplos como esse, simulando uma carteira de investimento, e depois você consegue olhar aqui como que seria essa carteira. Então você pode ver que agora está preenchida aqui também, preenchendo os 10 fundos aqui que eu teria como exemplo, né? Qual que seria o meu investimento, qual que seria o meu saldo, o meu dividendo, a porcentagem também dessa carteira. Bem interessante, né? Então é isso, pessoal, videozinho para vocês aí de simulação. Mais uma vez, quero reforçar isso, é interessante você diversificar seus investimentos, não concentrar tudo em apenas um negócio só, porque pode dar ruim, tá bom? Falo por experiência própria. Na minha primeira carteira eu só comprei BCFF11, quando o valor caiu lá, eu vi minha carteira ficar R$ 1.000 negativos, mano. E isso é meio complicado, tá bom? Mas se você diversificar seus investimentos, dar uma estudada, uma boa analisada, você consegue aí fazer um negocinho bacana e não tomar prejuízo, beleza? Vai acompanhando meu canal aí que eu vou estar trazendo mais vídeos. Se quiser pode comentar suas dúvidas aqui nesse vídeo aqui. Se quiser pode comentar simulação como essa para poder fazer. Comenta aí, pessoal, que eu faço aí para vocês, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu, até a próxima e tchau. Fui!